seu programa Só Saúde hoje vai conversar com o Dr. Arthur Kaufmann, que é professor doutor da Faculdade de Medicina da USP, médico psiquiatra e trabalha há muito tempo com obesidade, com as questões da obesidade. Ele vai falar para você hoje sobre motivação para emagrecer. Isso me pareceu um tema muito interessante. Arthur, obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, querido. O que eu achei muito interessante é que eu penso se as pessoas realmente precisam ter uma motivação para emagrecer com tanta pressão que a sociedade faz em cima delas para emagrecer. Qual é a diferença entre essa pressão, que na verdade é um negócio meio neurotizante, né? E a verdadeira motivação? Bom, eu vou começar a responder essa pergunta usando um pouquinho de mitologia, falar de um mito do leito de Procusto. Assim, Procusto era um personagem mitológico da Grécia. Ele vivia numa casa na floresta. E muitos viajantes paravam na casa dele porque ele oferecia hospedagem a pessoas muito cansadas, já era de noite. Enfim, a pessoa entrava, ele tratava muito bem, servia um maravilhoso jantar, só que tinha um problema na hora de deitar. Ele tinha uma cama, um leito, onde a pessoa tinha que caber exatamente na cama. Se a pessoa fosse baixinha, fosse curta, ele esticava a pessoa até ela caber. Era uma tortura. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava pernas, ele cortava braços até a pessoa caber direitinho na cama. Bom, como é que a gente usa esse mito? Qual é a simbologia desse mito? É que hoje em dia a sociedade frequentemente faz o papel de Procusto. Como é que é? É assim, você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter um corpo que caiba naquelas medidas. Caso não caiba, você vai ser torturado de várias formas, você pode até sofrer um bullying, mas você tem que caber exatamente naquela cama ou no corpo ideal que se exige hoje em dia. E esse corpo ideal é um corpo longilíneo, um corpo magro, de preferência associado à juventude e a vigor físico. Então você tem que ter um corpo muito trabalhado. Como, infelizmente, a biologia não dá o nosso corpo desejado, esse corpo, de alguma forma, tem que ser feito, tem que ser confeccionado e tem que ser, obviamente, comprado. Você compra esse corpo nas academias, nos consultórios dentários, aquela questão de tratar o sorriso, o branqueamento, nas clínicas de dermatologia, de cirurgia plástica e assim por diante. Essa é a forma que a sociedade te pressiona a ter o corpo perfeito para os dias de hoje. Então, respondendo sua pergunta, começando a responder agora, depois desse preâmbulo, é assim, você pode se olhar no espelho e pode dizer, não estou com um corpo legal, acho que é legal eu mudar. Por uma questão sua, tem uma motivação sua, você pode até, inclusive, associar isso ao seu estilo de vida. Eu sou uma pessoa que trabalha demais, eu não tenho tempo para mim, eu nunca vou para um teatro, nunca vou para um cinema, não encontro meus amigos, eu só trabalho, olha como está meu corpo. Meu corpo está um símbolo de abandono. Então, eu vou dar um jeito de ressuscitar. Eu vou começar a fazer várias coisas em meu próprio benefício, uma delas é emagrecer, porque eu não me sinto bem assim. Isso seria uma espécie de motivação de dentro, intrínseca. Existe a outra que é assim, as pessoas falam, nossa, você devia mudar, você está gordo, mas eu me sinto bem. Não, mas desse jeito você vai sobrar, a palavra mesmo é sobrar. Quem vai te querer com esse corpo? Quem vai te querer com esse peso? Aí a pessoa começa a ficar meio impressionada, chateada, ansiosa, porque ninguém vive sozinho. A gente depende muito da opinião dos outros, sempre. Isso não quer dizer que quem depende é Maria vai para as outras. Isso quer dizer assim, todos nós temos uma parte narcísica, normal, saudável. Essa parte narcísica, ela pode ser incentivada quando os outros dizem, puxa, que coisa legal você fez, ou com que corpo legal você está. Quem assistir, quem estiver me assistindo e depois disser, puxa, como esse cara fala bem, está estimulando minha parte narcísica, o que vai me deixar extremamente satisfeita. Então, a partir de estímulos dos outros, a pessoa pode ficar infeliz e querer mudar, querer, portanto, emagrecer. É isso por enquanto?
Mas não existe a diferença entre uma motivação real e essa procura neurótica que todo mundo tem hoje do corpo perfeito? Existe. A preocupação boa é uma questão mais total, isto é, como é meu estilo de vida? Que corpo combina com o meu estilo de vida? A coisa neurótica é quando uma pessoa, como dizia a personagem da Zezé Macedo, só pensa naquilo. Então, para muitas pessoas hoje em dia, elas não se perguntam, quando vão para um compromisso, com que roupa eu vou, que é o que se perguntava antigamente. Hoje em dia é, com que corpo eu vou? Então, são pessoas que você nota que estão o dia todo, a semana toda, o mês todo, pensando naquilo. Isso pode ser desde aqueles atletas que entram em quadro chamado vigorexia, que sempre se acham muito fracos, então eles malham várias horas por dia, perdem prova, ficam até lesionados. Por quê? Porque eles só pensam em ter um corpo forte. A anoréxica que só pensa em ter um corpo magro. E a pessoa que está no sobrepeso, e que aí ela fica neurotizada por isso. Eu já não estou nem falando dos obesos. Eu estou falando da pessoa com sobrepeso e que neuroticamente só pensa em emagrecer e só fica em cima disso. O problema é que essas pessoas frequentemente emagrecem e a partir do emagrecimento elas vão relaxando, elas vão laceando. Aí o peso volta, aí vai para novo regime. O que a gente pode ver de fora? De fora a gente vê que são pessoas cuja vida é centrada na questão do regime. Então, ou elas estão terminando um regime, ou elas estão começando um regime. Sendo que regime nem uma palavra legal, a melhor palavra é dieta. Regime é aquilo que você faz para ficar magrinha no fim do ano e caber no biquíni. E dieta faz parte de um estilo de vida. Pois é, né? O problema é que as pessoas acham que emagrece e depois vai ficar magro. Que o emagrecimento é uma conquista. Mas não é isso, não é? Em parte sim, em parte o emagrecimento é uma conquista quando você se colocou o objetivo de. O problema é que não dá para relaxar. Você pode relaxar um dia, numa festa. É isso que eu estou dizendo, uma conquista nesse sentido, assim, eu vou conquistar a namorada, ou eu vou conquistar a minha casa própria. Aí você conquistou, você tem a namorada, você tem a casa própria. Mas emagrecer não é assim. Pois é, em termos, às vezes é, porque tem várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, que são muito empenhados em conquistar a gente. Então, na hora que conquistam, abandonam, tanto a namorada quanto o namorado. Elas vivem de conquistar, de fazer, mas elas não conseguem manter. Muitas pessoas em relação ao emagrecimento também fazem a mesma coisa. Eu quero atingir meu peso 55. Está na cara que essa pessoa nunca vai conseguir manter os 55, ou por causa de idade, ou por causa de uma ossatura larga, ou enfim, por vários motivos. Mas ela chega no se mata, chega no 55. Aí fica feliz e diz, bom, já cheguei. E aí eu preciso me dar um prêmio. Ou o marido, ou a esposa diz, vou te dar um prêmio, nós vamos sair hoje para comer uma pizza. E aí começa. Aí recomeça a questão de reengordar e reemagrecer. Bom, eu quero saber como é que a gente rompe com isso. Mas vai ser, depois daquele intervalinho. Sexualidade Sem Fronteiras, do Flávio Gicovati. MG Editores, custa R$ 37,40. O e-book custa um pouco menos, R$ 26,10. Né? E aqui o Flávio fala do caráter lúdico do sexo, o que é muito bacana, porque a gente leva o sexo assim tão a sério, né? E também ele bate naquela tecla que eu também bati tanto, né, no meu livro Sexo Sem Vergonha, nos meus programas de TV e tudo, que é essa coisa da mistureba que a mulherada faz entre sexo e amor, né? Sexo é uma coisa, amor é outra. Quando os dois vêm juntos, muito bom. Também da MG Editores, esse livro aqui do Ivan Mário Brown, Drogas, Perguntas e Respostas, né?
E aqui tem tudo sobre as drogas, né? A prevenção e a família, como é que é a droga, a confusão que as pessoas fazem entre uma e outra, né? E essa história toda também da internação compulsória. Tem uma bibliografia vasta aqui, tá vendo? Ilustrado, muito bacana esse livro. Bom, o Ivo Mário Brown é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, ele é psiquiatra no Instituto de Psiquiatria da mesma faculdade, né? E dispensa maiores apresentações, portanto. E esse livro não esclarece só os leigos, mas esclarece também aos médicos que não são da mesma especialidade, que não trabalham com drogas, que trabalham com outras especialidades, mas que precisam conhecer também, porque hoje em dia, né, é isso. Drogas, perguntas e respostas, formato 14 por 21, 200 páginas e custa R$51. Bem-vindo ao cérebro do seu filho, né? É da doutora Sandra Amods e do Dr. Sam Wan. Eles são autores do best-seller Bem-vindo ao seu cérebro. Agora vem Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade. Bom, é da editora Cultrix, custa R$48, ilustrado, como você está vendo, né? E é bacana para você entender como é que o cérebro se desenvolve, né? Pelo menos o que se sabe sobre o cérebro até hoje, né? A Sandra é uma jornalista. Ela foi editora-chefe da Nature Science, Neuroscience, que é uma das maiores revistas, né, de neurociência que existem. E o Dr. Sam Wan é professor adjunto de neurologia na Universidade de Princeton. Então, tá bem representado, né? E o preço eu já falei, R$48. Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Bom, doutor Arthur, e aí, como é que a gente faz para romper isso? Ou não rompe? Eu passo a vida nesse engorda, emagrece, conquista, desconquista. Como é que rompe? Romper quer dizer... O que você quer dizer? Se livrar disso. Bom, se livrar tem algumas formas. Ou você se livra dizendo, bom, esse é o corpo que eu tenho que dar um jeito de ser feliz com ele e vou conseguir. Muita gente realmente consegue. Eu não acho que as pessoas têm que ser magras. Eu acho que as pessoas têm que ter um estilo de vida saudável. Está provado que gordos que fazem atividade física são mais saudáveis do que magros que não fazem atividade física. Então, o emagrecimento não é obrigatoriamente uma conquista da humanidade. Quer dizer, quem não está com um corpo muito magro não precisa se estressar por causa disso. Nem muito magro, nem pouco magro. Isso é uma decisão muito pessoal. O que você precisa é ter uma vida saudável em termos de atividade física e mental também. Procurar ajuda psicoterápica quando você está atrapalhado, quando você não consegue se entender, vamos dizer assim. Agora, se você põe como meta o emagrecimento, a questão é assim, o emagrecimento tem a ver com dieta, e dieta tem muito a ver com o verbo renunciar, que no fundo é assim, ao que você é capaz de renunciar para emagrecer. Não é obrigatório entrar naqueles regimes de peito de frango com alface, aquilo é uma tortura. As pessoas fazem isso em geral numa segunda-feira, de preferência na primeira segunda-feira após as férias. Então, vou entrar em dieta. Qual é a sua dieta? Eu vou tomar só leite desnatado com uma fatiazinha de pão com margarina e depois vou almoçar frango grelhado com alface e à noite vou tomar uma sopinha. Ninguém aguenta isso. Só no alto da montanha, aqueles eremitas. Qualquer nutrólogo, qualquer nutricionista explica que esse regime vai dar certo por uma semana. Tem aqueles regimes malucos, por exemplo, corta carboidrato. Realmente, cortando o carboidrato de vez, você emagrece. Mas em alguns dias você já está com quadro de depressão. Por quê? Porque não se estimulou serotonina. E depois, quando a pessoa volta, em geral, volta compulsivamente. Quer dizer, ela vai comer todo o pão ou macarrão que ela deixou de comer nesse tempo.
Por quê? Porque o corpo pede. O corpo É e isso? o cérebro pede. O Isso cérebro. as pessoas não entendem. Esse é, aliás, esse O é que o, tem a ver carboidrato com serotonina? esse, aliás, é o grande golpe dos restaurantes. O restaurante chega e oferece para você, quer couvert? Se você aceita, em geral vem pão. Os pães dos restaurantes, gente, estão cada vez melhores e mais saborosos. Claro, eles investem nisso, principalmente os restaurantes mais refinados e mais caros. Porque vem o pão, você vai comendo aqueles pães, e com isso você vai criando endorfinas. Você começa a se sentir melhor e o seu nível de serotonina, que é o hormônio, é o neurotransmissor responsável pelo humor, pela sensação de bem-estar, a serotonina é estimulada. Então você imediatamente vai ficando feliz. Ainda supondo-se que é uma conversa agradável, não é um daqueles almoços horríveis na casa deste ou daquele, não vou citar nomes. Mas enfim, o pão, o carboidrato vai fazendo com que você produza serotonina. Aí você se sente bem. Quando chega o seu prato, que normalmente é um prato desse tamanhinho, com preço assim, você come e diz, nossa, é muito gostoso a comida desse restaurante, a gente vai voltar sem dúvida. E paga a conta e vai embora. Então está respondido no que o carboidrato tem a ver com a serotonina. Quer dizer, na verdade, Dispenso o que era gostoso era o pão, né? Exatamente. Quando eu publiquei num jornal um artigo a respeito de carboidratos, que foi inclusive num restaurante em Campos do Jordão, o dono do restaurante, o restaurante é o restaurante Hélio, Cantina do Hélio, comida italiana de Campos do Jordão, que é uma delícia. Uma delícia mesmo. Ele chegou para mim e falou, doutor, o senhor está escrevendo contra mim? Eu falei, não é contra você, sua comida é ótima, mas pode dispensar meu couvert também. É melhor sem couvert, né? Quer dizer, então, que a gente que não consegue emagrecer, é melhor se adaptar ao corpo que tem? Se adaptar é o primeiro passo, porque senão você fica ultra estressado e angustiado. Quanto mais angustiado, você mais come, então você tem um efeito paradoxal. Você está mal no seu corpo, então você fica triste, chateada. Como é que você cura isso? Comendo. Mas não é comendo chicória, não é comendo alface. Você vai comer pão, macarrão, batata, e com isso você engorda mais ainda. Eu vi uma vez uma menina, eu tratei de uma menina, que ela fazia assim, chegava em casa, ela morava sozinha, acendia todas as luzes e ligava a televisão, para ter a sensação de que tinha gente em casa. Aí ia até a copa, abria o armário e tirava um achocolatado desses que vem de supermercado, voltava para a televisão com a lata, uma colher e tomava esse achocolatado colherinha por colherinha a lata inteira. Era a forma de ela se livrar da angústia que ela sentia. Foi um trabalho interessante porque, inclusive, eu usei técnica de psicodrama para orientar, para ver como é que a coisa acontecia. Como ela morava sozinha, eu pedi para ela fazer o papel de armário. Aí, no papel de armário, ela tomava o lugar de armário. Ela dizia, a Maria vem aqui todo dia, ela me abre sempre à procura de uma novidade para ver se ela fica menos ansiosa, para ver se ela fica menos angustiada. Mas em geral o que ela acha aqui dentro é a lata desse achocolatado que ela vai pegar agora, pode deixar. Aí eu tirava ela do papel de armário e dizia, agora você vai ser a lata. Aí a lata dizia, eu sou a lata que a Maria pega todo dia para comer em frente à televisão. Vocês não imaginam como eu faço bem para ela, porque antes dela me pegar, ela está triste, quase chorando. Quando ela acaba, ela está, por um lado ela está tranquila, mas por outro eu olho para ela, eu vejo que ela está meio empanturrada. Ah, tá bom, então sai do papel de lata, agora você vai ser a televisão. Peraí, você vai ser a televisão depois daquele intervalinho, já voltamos. Da editora Selman, você sabe o que passa pela cabeça dos homens? Pois é. É para mulheres esse livro, mas os homens também deviam ler, né? Porque sempre é bom saber, né? Como é que você faz para ele telefonar para você? Como é que o homem resolve que aquela garota é a garota que ele vai escolher, né? Então, evitando os cafajestes, não é bom?
Então, olha só, segredinhos dos homens. Se você tiver acabado de dormir com um cara novo e ficar preocupada com o lance da exclusividade, saiba que não há absolutamente nada errado em dizer algo assim. Não estou pressionando, mas queria que você soubesse. Bom, o autor... Tá aqui, ele é o Humphrey Hunter. Ele é escritor, ele é agente literário, né? E ele se baseou nas próprias experiências dele e também em casos que ele conhece, né? Então é bem interessante para a mulherada saber o que passa na cabeça dos homens. Mas será que não é mais fácil saber o que passa nas cabeças das mulheres? 16 por 23 é o formato, 296 páginas, custa R$ 29,00. Para quem não está lembrado, Zé Cândido de Carvalho é o autor do famoso livro O Coronel e o Lobisomem. Esse aqui foi lançado há 40 anos atrás e agora a Zé Olímpio Editora, que é do Grupo Editorial Record, está relançando ele. Esse aqui é um dos meus queridinhos, eu vou te falar, por isso que eu deixei para o fim. E esse livro é demais, porque tem o lado jornalístico do autor, né? Que o autor não é só um romancista, ele também foi um jornalista, trabalhou em veículos importantes, né, do Brasil, no tempo dele. Então, é uma coisa bárbara. Aí tem, Chico, Vinícius e Rosa, Guimarães Rosa, né? Então, tem todas essas impressões do autor, entrevistas, que ele fez entrevistas e tal, sobre as pessoas famosas. Olha o Chico aqui. Muito bacana. Bibi Ferreira, Augusto Rodrigues, Desencanto, Pelé e a Bola. Bom, delicioso de ler. Você vai lendo aos poucos, né? E aqui, outubro de 1972 foi a primeira edição. Então, o que mais que eu posso falar disso? Isso é um negócio maravilhoso. Tem 304 páginas, o formato é 14 por 21, é da Zé Olímpio Editora, como eu já disse, e, de Cavalcante, e chega, né? Precisa mais? Bom, doutor Arthur, quando a gente foi para o intervalo, a sua paciente ia fazer o papel da televisão. Eu quero deixar claro que numa sessão de psicodrama, é frequente a pessoa fazer papel de outras, quer dizer, tomar o lugar para ver, para entender como a outra a vê. Mas é frequente também a gente colocar a pessoa no papel de objetos e dar vida a esses objetos. Por exemplo, a Maria está em frente à televisão, então eu digo, agora você vai ser a televisão, portanto ela é a televisão vendo a Maria. Aí a televisão diz assim, eu vejo a Maria toda noite aqui, sempre sozinha, sempre sozinha. Ela fica me zapeando, esperando achar alguma coisa interessante. Eu tenho coisas interessantes, mas ela não consegue se fixar em nada. Ela só fica ali com aquela lata, comendo, e depois eu vejo pela expressão dela que ela está com uma cara de culpa, de sentimento de culpa, danado. Porque posso imaginar, né, uma pessoa que fica sentada em frente a mim, vendo qualquer coisa, ainda tomando chocolate, só pode se sentir mal, só pode se sentir que está engordando, que está culpada. Bom, e aí depois de tudo isso, ela volta ao papel dela e ela pode então começar a integrar como é que ela é vista fora, pelas pessoas e, entre aspas, pelas coisas. Então ela está ligada nisso e quer emagrecer. Bom, querer emagrecer é muito interessante. Eu estava falando antes da questão da renúncia. O que você pode renunciar, o que você deve renunciar? Isso vai de cada um. Tem algumas coisas que são sabidas, tipo fritura. Ninguém tem dúvida que fritura faz mal, que fritura engorda. Então, primeira coisa, você é capaz de abrir mão de frituras? Se faça isso já. Outras coisas são mais discutíveis. Muita gente diz, eu não aguento ficar sem chocolate todo dia. Comer chocolate não é pecado. Você pode comer chocolate todo dia, até um limite de uns 30 gramas, que é o tamanho de um tablete normal, tranquilo. Melhor ainda se for um chocolate meio amargo ou amargo. Por quê? Porque o que engorda no chocolate não é ele, é o açúcar. Portanto, o chocolate é o leite, chocolate branco
é interessante não usá-los, é interessante usar o meio amargo e o amargo. E assim por diante. Por exemplo, quando eu era criança, meus pais vinham com muita satisfação, quando a gente ia num restaurante, eu comia filé cubana, que é um filé à parmegiana desse tamanho, com banana milanesa, bacon. Porque naquela época, eu já tenho muitos aniversários depois, achava-se que criança saudável era gorducha, né? Hoje em dia eu penso, puxa, filé cubano era uma delícia, mas eu já passei da idade, não dá mais para eu comer um filé cubano, vai ser arrasador. Então o que você é capaz de renunciar e realmente abrir mão disso? Agora, às vezes você vai naqueles almoços de fim de semana, aqueles almoços de família, você também tem que ter uma norma. Até onde eu posso escapar do programado, até onde não. Não pode ser uma coisa muito rígida, mas também não pode ser uma coisa muito flexível. Se não chega no domingo, no famoso almoço da casa da sogra, você recupera tudo aquilo que você emagreceu durante a semana. Vejam que eu também não estou usando o verbo perder, porque não é um verbo legal. Quem perde, procura ganhar. Então eu uso emagreceu. O que você emagreceu durante a semana, você não deve recuperar no fim de semana. Mas você recupera mesmo no fim de semana? Ah, recupera. Recupera sim. Nossa. Naqueles almoços cheios de sobremesas, cheios de frituras, aqueles aperitivinhos. Eu tive um cliente que ele era dono de churrascaria. Ele falava dos engana-trouxa. Engana-trouxa é aquilo que a churrascaria serve para você antes da carne e que é barato, tipo pastelzinho, batatinha, aqueles salgadinhos, aqueles torresminhos, tudo aquilo é muito barato. Você vai se enchendo, na hora da carne, que é a proteína, e que é mais caro, você come muito menos. Então o próprio dono da churrascaria chamava aquilo de engana-trouxa. É importante, quando você está comendo, transformar a sua refeição numa coisa quase sagrada. Com isso eu quero dizer assim, a gente deve comer comendo, não assistindo televisão, não mexendo no iPhone, não mexendo no computador, não discutindo assuntos sérios. Por exemplo, almoço de negócios normalmente é engordativo. Aqueles jantares em casa, à noite, jantares à noite, com a família, que transformam o jantar numa assembleia de condomínio, isto é, o marido e a mulher têm uma loja juntos. Então, na hora do jantar, eles estão discutindo o que vendeu, o que não vendeu. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Mas você é burro mesmo. Mas você que é tonta. Enfim, isso tudo no jantar. Cobrar o filho pelas notas ruins na escola. Fora que sempre vai ter, sempre hoje em dia, vai ter algum dos filhos está ali no iPhone enquanto está jantando. Isso tudo faz muito mal. Eu diria assim, você dorme sozinho. Você usa a hora do sono como uma hora meio sagrada. A hora do sexo, você não faz sexo normalmente assistindo televisão ou mexendo no iPhone, assim eu espero. Então a hora de comer também tem que ser uma hora onde você se dedica àquilo. Nós temos no cérebro um centro que é o centro da fome e o outro que é o centro da saciedade. Quando o centro da saciedade é ativado, você para de comer porque você está satisfeito. Mas isso só acontece quando você está prestando atenção no que come. Se você está comendo e mexendo no iPhone, passa direto. De modo que você acabou de comer, daqui a meia hora você se sente como se não tivesse comido nada. Você se sente com fome novamente e vai comer. Então, a hora da refeição é uma hora sagrada. Arthur, a gente precisa fazer mais programas, falar mais, né? Porque já acabou. Hoje eu percebi como eu gosto de falar, né? Eu não cheguei nem um terço. Mas foi muito bom, muito esclarecedor e muito bom mesmo. Muito obrigada, Dr. Arthur Kaufmann, pela presença. E para você, né? Até o próximo Só Saúde.